Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a honrada Stephanie. Não é mais conselheira? Cada dia você é uma coisa diferente. Mas você pode ser uma conselheira honrada. Não tem problema. Eu fico feliz. Nós somos o Barba do Riker, um podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que falam de tecnologias obsoletas como o início desse. Bem, se você não sabe do que eu tô falando, em breve eu vou te explicar. Você tá falando do negócio do George? Do negócio do George, né? Que é ridículo, né, cara? Mas enfim, como de costume, eu vou dar o resuminho aqui do livro Jornada nas Estrelas, o Guia das Sagas, do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria. Sim, eu me perdi um pouco, né? Nós estamos no episódio número 19 da primeira temporada, assim como o nosso episódio número 19, O Âmago da Glória, Heart of Glory, que é, inclusive, uma história da DC Fontana, né? Uma das pessoas que fez a história. Enfim, a Enterprise resgata 3 fugitivos Klingons. Um deles morre e os outros 2 tentam convencer o Worf a abandonar os humanos e ajudá-los a capturar a Enterprise. Eu lembro que em algum episódio anterior aí você estava se questionando que você não gostava dos episódios da DC Fontana. Eu acho que esse pode ser uma exceção, né? Esse foi uma exceção, com certeza. Na verdade eu falei isso, mas eu mesmo cheguei à conclusão que tem alguns bons, né, e tal. É muito nítido pra mim que eu sou mais tracker pós-TNG do que trackers TOS e série animada, né? Eu me sinto entediado, acho as premissas fracas em algumas vezes, os debates fracos, apesar de ter um episódio da TOS, que é um dos que eu mais amo, que eles estão num assentamento Klingon. Na verdade, é uma colônia que foi ocupada por Klingons e o Kirk começa a incentivar ataques terroristas, né? Na verdade, assim, a resistência, né? Porque, assim, ataque terrorista é ser muçulmano, né? Quando são os ocidentais, é resistência patriótica, né? Sim, então, enfim, claro. Ele faz resistências patrióticas. Mas é isso, na verdade, é essa a grande questão dele falar, não, que a gente não pode ficar parado, isso não vai adiantar nada, mas eles precisam saber que tem gente que é contra o que eles estão fazendo. Então, não importa se isso, o que é isso, tem que fazer. Enfim, eu não lembro qual é o episódio, mas aquela fala é muito bonita pra mim. Mas, gente, realmente eu me perdi pra caraca, tô enrolando pra caramba. Então, como diria o bom e velho Capitão Picard... Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard is ridiculous. A beard is an ancient and proud tradition. A Barba do Riker. Esse episódio já é um que já começa a me quebrar a ideia de que sempre começa com Captain's Log, porque é mais um que não começa, então eu que tava errado achando que, gente, esse aqui é uma exceção. Não é, tá ligado? Tem vários que não começam com Captain's Log, né? No Diário do Capitão. Esse é um deles. O Worf recebe uma mensagem dizendo que tem uma espécie de batalha na zona neutra. Inclusive, o papel do Worf na ponte seria mais ou menos de oficial de comunicação, tipo a Uhura? Não sei, viu? Nesse momento ele tá cumprindo esse papel, né? Pra mim, nesse momento, é confuso o que ele tá fazendo lá. Parece que... Não sei. Em alguns momentos parece que ele sobra, ele sempre né? tá confuso, né? A gente nunca sabe o que o Worf tá fazendo na ponte. Mas enfim, nesse momento, pelo menos me pareceu que ele tava cumprindo esse papel de oficial de comunicação. Ele fala que tá tendo uma batalha na zona neutra, não tem registro de naves da Federação lá, inclusive. Assim, não tem registros que alguma nave tenha ido pra lá. O Riker já propõe brincar, né, de separar o disco que ele gosta. Já vamos separar o disco? Vamos falar? Não, essa parte eu achei muito engraçada. A gente precisa separar o disco? E tipo, calma! Peraí, cara. Tá, eu entendi que você sabe fazer, eu te contratei por causa disso, né, cara, lá no primeiro episódio, mas calma lá, cara. Sabe quando você tem um brinquedo novo e você quer usar? Um aparelho novo e você quer usar? Tipo, a gente nunca faz isso. Aliás, a gente pode contar nos dedos quantas vezes foi feita na série, né, cara? Ai, Riker. Bem, eles chegam lá na zona neutra. Teoricamente, eles captam vestígios de armas romulanas. Até eles falam, nossa, Romulanos, quanto tempo a gente não ouve esse nome e tal. E, na verdade, o que tem lá? Uma nave talariana tá à deriva. Uhum. Com fracos sinais de vida. E bem fraquinhos, inclusive, porque eles estão, aparentemente, perto de uma área
com bastante radioatividade dentro da nave e não sabe se realmente tem vida. Você lembra quem são os Talarianos? Não. Eu ia perguntar, você Não, lembra também quem não. são? Eu achei que era uma pergunta meio tipo, você ia me perguntar e eu ia falar que não e você ia responder. Eu achei que você ia responder com uma frase muito legal. Os Talarianos estavam no episódio tal, da série tal, que não sei o quê, porque a primeira aparição. Não lembro, não. Decepcionei aqui. Tô até com você. pesquisando aqui, o Talariano... Adivinha, é só um ser humano qualquer com uma coisa na testa. Assim como todas as raças. Olha que engraçado, cara. Os Ractagino, o café Klingon, é tóxico pros Talarianos, cara. Boa curiosidade. É isso, Talariano, gente. Não sou obrigado, não sei quem é. O Picard pede pro Riker montar um grupo avançado, ele chama o Data e o George, e os três vão descendo. Nisso, antes de descer, o Picard chama o George e fala: acho que é o momento da gente usar o nosso transmissor de acuidade visual, hein? Ah, que porra é essa, né? Mas beleza, vamos ver qual é do transmissor de acuidade visual. Antes deles descerem, o Picard fala: isso tá tudo muito estranho, toma cuidado, que isso pode ser uma armadilha. Mas beleza, eles vão. E aí que a gente descobre que nós estamos no dia 3 de julho de 2364. Como eu já disse, o dia provavelmente é irrelevante, mas a gente sabe que a gente ainda tá em 2364. Bem, antes de descer, na verdade, agora que eu lembrei, eles vão conversar sobre o que é o tal do transmissor de acuidade visual. E, cara, não é nada mais, nada menos que qualquer câmera de TV ao vivo que existe, sei lá, desde a década de 60, sei lá. Tipo, cara, é só um streaming do visor ok, que é o visor. Não é exatamente uma câmera pra filmar, você vai ver o que o George vê. Mas, assim, é tipo a tecnologia mais banal, que não serve pra absolutamente nada, além do Picard ficar se divertindo. Né, o George fica andando, o Picard, não, chega mais perto pra eu ver. Olha pro outro Quem é que lado. tá aí do seu lado? É só o Riker, Picard. Ah, tá. E ali, quem é ali? É só o Data, Picard. Mas ele tem uma aura. Essa parte eu achei divertida. Porque o George. Não, quando ele eles é um começam a androide. discutir a forma que o George vê, é legal. Apesar de ser uma merda, né? Uma merda, cara, de ver daquele jeito ali, deve ser, né, velho? O que eu não gostei é porque assim, você fica, nossa, já vai ver como que o George vê. E eu achei a imagem meio, tipo, chato. Achei meio ruim, meio, não sei, do visual eu achei meio estranho. Pois é, eu acho difícil ver alguma coisa, na verdade, ali, assim. O Picard até fala, nossa, mas você não tem como filtrar, só ver o que você quer, porque tem vários tipos de informações, né? Tipo calor, sei lá o quê. Não, aí o George fala, igual uma sala muito barulhenta e você quer se concentrar em uma só voz. É o que eu faço, a gente aprende tentando mesmo. Mas, sinceramente... E, cara, outra coisa muito engraçada, o George tá gritando. Eu achei que só eu reparei nisso. Eu achei que só eu tinha reparado. Porque aí tá o Data, não, falando aqui. O Riker, falando mais ou menos aqui, o George. Não sei o que lá. Porque o Riker fala alto, né? É. Na StarCon, que o Doug Jones esteve aqui, eu tive o prazer e a honra de fazer uma pergunta sobre a direção do Jonathan Frakes pra ele. E ele fala que o Jonathan Frakes grita o tempo todo. Beleza, então ele já grita. Agora o George, cara... O George parece que assim, nem preciso de comunicador. Eu vou me comunicar aqui no berro mesmo, assim, cara. Mas se for ver, sempre o George tá gritando, né? Alguma coisa assim, o George já tá falando alto. É verdade. Mas aí é isso. Aí estão eles brincando lá, o Picard brincando com o visor do George. E o Riker meio que aparece aí. Então, vamos? Aí o Picard, é mesmo? Podem ir. Foi muito inútil, cara. Foi o brinquedinho do Picard. O Picard quis brincar, tá ligado? Leva meu brinquedo, vai, por favor, cara. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com a impressão que fosse ser um episódio do George, né? Mas não. Tipo, muda. Mas ainda assim eu achei interessante. Eu acho que Mas foi legal, vai. Não, na verdade eu acho esse episódio realmente muito bom. Uhum. É muito emocionante. Na verdade, as coisas foram emocionantes, né? Tipo, o George, por exemplo, a gente vê que ele consegue enxergar que a parede tá com uma fissura interna, que tá pra estourar a nave, e coisa que ninguém consegue ver. Isso é legal. Talvez seja o único motivo da existência daquilo é a gente conseguir ver também. Assim, o único motivo na história, né? Na narrativa, assim, pra existir aquilo. Mas, de fato, aquilo é muito aleatório pra mim. Porque logo depois corta a transmissão. E aí você pensa, isso vai dar alguma coisa depois. Não, posso estar errado, mas eu acho que nunca mais alguém fala sobre o tal do transmissor de acuidade visual. Não lembro. É isso, eu também não lembro. Pode ser que fale de forma bem aleatória, igual foi agora, mas eu não me lembro exatamente disso.
Mas até agora o episódio ele tá bem emocionante. Tipo, eu acho que tem os momentos de tensão certos. Eu tava bem entretida assistindo, tava bem legal. Não, eu também, realmente. Ao contrário de alguns episódios aí pra trás, esse daí mexeu assim, com as emoções. Bem, eles encontram 3 Klingons num lugar ali, a nave tá pegando fogo, eles estão com dificuldade de entrar, e o Data entra, abre uma porta. Tá com gás tóxico. Não podia usar o phaser, porque podia explodir tudo. Mas é isso, eles encontram 3 Klingons, Corys, o Cornell e um cara que tá moribundo e não tem nome. E aí eu acho que engraçado, mas depois eu consegui eu mesmo entender. Mas a primeira impressão eu achei muito engraçado. Quando eles estão pra ser teleportados, eles precisam correr, né? Tipo assim, não dá pra ser... Mas aí é por causa da radiação, né? Que realmente costuma bagunçar o transporte, né? Então eles têm que correr pra longe da radiação. Aí esse é outro momento emocionante. Que Sim. é só emoção, assim, ele não tem muito significado na narrativa. Mas a Tasha tem dificuldade de trazer eles de volta pra nave. Sim. Né? Eles puxam uma vez, eles voltam, a nave explode, a gente fica sem saber o que acontece, mas tipo, deu tudo certo. Commander, we are out of time! This ship is blowing! Transporter room, have you got a lock on us? Too much interference. You have to get farther away from the engineering section. Sir, the engineering section is critical. Destruction of the Batteries is imminent. There are options! Do it! Now! Esse momento foi realmente muito emocionante. Você ficar naquela tensão de... vai ver, vai morrer. E eu não sei se você notou, mas aquele momento que eles vão tirar os Klingons de lá... Não, eles vão ainda abrir a porta e descobrir que tem Klingon pra lá. Você viu que o Data, ele faz tipo ele vai meio que empurrar a porta, aí ele dá uma olhada estranha pro Riker. Eu não entendi o que aquilo quis dizer, aí ele vai lá e só levanta. Eu não entendi, mas eu achei engraçado. Será que foi burrice? Aí eles mantiveram, assim. Porque assim, parece que ele empurrar, ele dá uma olhada pro Riker, tipo, opa, não, pera. Aí ele só levanta pra cima, acabou. Eu achei engraçado a olhadinha que ele dá pro Riker. Não entendi. Rolou uma coisa assim mesmo. Mas é isso, no final dá tudo certo. Os 3 Klingons mais os 3 membros da Federação conseguem ser transportados, né, pra nave. Um dos Klingons tá pra morrer mesmo, tá sendo levado no colo por um dos Klingons, porque ele não deixa o Data levar, inclusive. E aí a versão deles do que aconteceu é que eles eram passageiros dessa nave, e essa nave foi atacada por Ferengi, mas aí o Worf fala... Essa parte eu achei estranha, porque o Worf fala que as armas que atacaram não eram Ferengis. Aí eu pensei que ele ia falar, eram Romulanos, mas eles falam que é Klingon, e esquece a existência de Romulanos. Eu também fiquei assim, tipo... Aí não falou mais nada sobre Romulano e eu não entendi, tipo... Nunca mais. A tecnologia de quem é parecida com quem? Ou não, ou eles se confundiram, enfim, estranho. Mas no final das contas, as armas eram Klingons e eles falavam que estavam numa nave Ferengi. E eu achei muito estranho, porque o Corys, ele começa a falar como eles conseguiram derrotar os Ferengi, dizendo que eles se renderam e quando os caras desligaram o escudo para poder transportar eles, eles atiraram. E eu achei isso muito não Klingon. Muito desonroso, sabe? Entendi. Eu achei uma forma muito desonrada de lutar, né? Não me pareceu uma coisa Klingon. Quando você tava falando, eu já achei que você ia falar que era algo que alguém não faria, mas agora que você jogou a carta, tipo, Klingons não fariam, aí você me desarmou. Se eu falasse que alguém não faria isso de explicar, eu ia falar, não, é que nem no Among Us, você vai fingir, quando você é impostor, aí você tem que fingir que você tava... Você fala até que você tava fingindo que você tava fazendo, mas não, você já me desarmou com a carta, Klingons não fariam. É verdade. Os Klingons não fariam, isso. Concordo totalmente. Mas é isso, enfim. O Picard pede pro Worf levar eles pros aposentos e tal, enquanto ele pede pro Riker, depois, né, pra enviar uma mensagem pra frota, pra avisar o que aconteceu e perguntar quem é esse Corys, né, ter alguma informação. Eu tava pensando agora, a gente ainda tava falando sobre Romulanos, né? Mas eles não tinham descartado, lá no comecinho então do episódio, não tinham descartado que era, porque o Riker ficou, Ferengi? Aí descartou que era Ferengi porque tava, tipo, muito longe, o território deles é longe da zona neutra. Aí no final era Ferengi mesmo, então o que eles estavam fazendo lá? Não é descarta, fala que não deve ser Ferengi. Mas os tal dos Talarianos também estariam muito longe da sua... Entendi. Né, de onde eles deveriam estar. Então, por que os Ferengi... os Ferengi estavam negociando com alguém na zona neutra, né? Não sei. Então tá bom. É muito engraçado como eles ainda tentavam fazer os Ferengi serem vilões, assim, né? E tipo, nunca colou, né? Nunca colou.
Bem, aí o Worf tá lá conversando com os dois Klingons, enquanto o outro tá lá com a doutora Beverly Crusher, né? Quase morrendo. E eles começam a meio que zoar o Worf, assim, tipo, você tá aqui, você, com certeza se amoleceu, você tá dormindo com a sua presa, não sei o quê. E o Worf fala, por que você tá tentando me irritar, cara? E os Klingons viram assim, a gente queria ver se é possível ainda te irritar. Claro que é possível. Enfim, eles começam a ter esses papos aí, né? Enquanto eles estão comendo um banquete Klingon lá, com bebidas. Tem uma cena engraçada que o Worf fica com a mão na barriga, assim, né? Parece que ele comeu demais. Mas o prato dele nem tava mexido. Ele só tava apoiadinho lá, dando uma olhada assim. Você vê que tá todo mundo comendo e ele tá lá com a mãozinha apoiada em cima da barriga, que nem tipo final de tarde, depois de uma feijoada, mas ele sem comer nada mesmo. Sem comer a feijoada. É. Bem, aí o Picard entra em contato dizendo que o cara lá tá além das possibilidades médicas deles. E, enfim, eles vão pra lá, o cara morre. E aí é a primeira vez que a gente vê o tal do ritual de morte Klingon, né? Isso. Eles abrem o olho do cara, encaram o olho dele e começam a uivar. Essa cena é clássica, né? Dos três uivando, assim. É uma cena clássica de Star Trek. Assim. E aí, depois que eles fazem isso, o Corus pega algo no sapato do morto. Que a gente realmente não sabe o nome. Quer dizer, eu nem sei se é o Corus, porque eu cheguei a um momento que eu percebi que eu tava trocando os dois. Eu acho que é o Conmal. Né? Eu troquei completamente, assim, quem era... Eu só fui perceber no final que esse cara que é o Corus, então... Eu fixei o nome do Conmal quando a Tasha fala dele, quando ele morre. Mas enfim, quando ela falou dele, tá, esse é o Conmal. Porque até então eu só sabia que era o Corus. Foi exatamente ali que eu percebi. Só que aí eu já tinha feito tudo errado, entendeu? Porque as anotações vão estar todas erradas. Faz parte. E aí, sabe uma coisa que eu achei estranho? Eles falarem que o corpo... agora virou só uma casca, né? Já pode descartar do jeito que vocês quiserem. Não, tudo bem, assim. É porque... Bem, se eu criasse a mitologia Klingon, eu não faria isso, entendeu? Porque me parece que eles são muito presos a rituais pra, de repente... Foda-se. O corpo, foda-se. Não é importante. Restos mortais são importantes. Eu vou defender... Isso, eu vou fazer o contrário aqui de você. Eu vou defender porque eu acho que tem uma ênfase tão grande, acho que dá pra dizer assim, na alma Klingon, que aí o corpo ele é secundário. Então eles ficam muito preocupados então de ir pra Sto-vo-kor, então de morrer com honra, de não sei o que, pra você receber o paraíso, que é uma alma tão importante que o corpo é secundário. Essa é a minha defesa. Faz sentido. Faz sentido, sim. Eu gostei, eu comprei, eu defendo. Aí eles estão continuar mostrando a nave e tal, e tem uma parte engraçada que andam os três Klingons, né? E umas crianças começam a ficar com medo e esconder, assim, olhando pra ele. E aí a gente começa a saber um pouco do background do Worf. Na verdade, esse episódio é o episódio de redenção do Worf, né? O Worf deixando de ser o Crow, né? Como eu disse no episódio pra trás. E se tornando um personagem mais interessante, mais profundo, eu acho. E aí eles falam um pouco desse background do Worf, que ele foi adotado por humanos, né, da frota, depois que os Romulanos destruíram sua terra. O Michael Dorn, numa entrevista, ele falou que foi nesse episódio que ele conhece, porque é aí que a gente que apresenta o background do Worf, e ele falou que foi aí que ele conheceu. Antes ele tinha algumas noções sobre... Noções não, porque ele é fã da série, né? Então ele conhecia Klingons, né? Ele já sabia mais ou menos o que fazer, mas ele falou que foi ali que ele se encontrou no personagem, que ele conheceu o Worf. E eu achei bem legal, porque esse episódio nisso ele foi bom, pra apresentar um personagem. E aí, enfim, eles começam a ter uma conversa, né, sobre tradições Klingons e tal. Teve uma coisa que eu achei estranha. Na conversa, eles estão falando, um deles vira pro Worf e fala assim, eles estão falando, você não sente o desejo de à noite caçar e não sei o que, e aí ninguém te entende, você foi um pária e não sei o que. Tem uma hora que ele fala meio que assim, como que você se sente tendo que se compadecer, se arrepender, confessar, se abster? E ele fala isso como se fossem características, né, de humanos e tal. E pra mim são características cristãs. Isso não me parece características dos membros da Federação. Se arrepender, se abster. Abster foi a palavra que eu achei mais dura, assim, muito mais cristã do que, sei lá, do que o mundo de Star Trek, na minha opinião. Eu achei estranho. Essa eu acho estranha. As outras eu acho que talvez... Não sei qual. Ficou meio um pouco religioso, assim. Eu achei muito cristão. E aí eles resolvem mandar a real o que aconteceu. Na verdade, eles são rebeldes contra a aliança. Eles acham que essa aliança com os humanos, com os terráqueos, enfim, com a Federação, né,
fez com que eles amolecessem, esse negócio de paz não tá com nada, que eles querem guerras e batalhas. E aí ele explica que, na verdade, eles roubaram mesmo a nave dos Talarianos, deixaram eles pra trás e foram perseguidos por uma nave Klingon. Então não eram Ferengs, eram realmente Klingons que atacaram eles. O Worf fica até meio puto, você destruiu uma nave Klingon. E aí, cara, nesse momento, eu entendo que o Worf tava tendo sentimentos duvidosos e tal, dúbios. Mas na hora que os caras falam assim, então você não quer me mostrar a nave? O Worf fala, beleza, então. O cara acabou de confessar, cara, tipo, que ele fez uma merda muito grande, cara. Você pode até, beleza, eu não vou te entregar aqui, não. Mas, pô, vou lá mostrar a nave pra vocês. Vocês acham que ele quer ver a nave pra quê, cara? Você não entendeu o motivo deles quererem ver a nave. Eles acabaram de falar que eles roubaram uma nave. O que será que eles querem fazer agora, hein? O que vocês acham? Eu ia mostrar pra eles o arboreto, eu ia mostrar, tipo, outras coisas. Não a engenharia, né? Mas tudo bem. Aliás, ele mostra uma sala que eu nunca vi no início. Tem uma sala, ele chega numa sala assim, parece mais ou menos a sala de reunião, né? A briefing room, com telas de computadores e tal. Uma sala que eu nunca vi, eu não sei o que é. Eu pensei até aquela da 7 of 9, na 7 de 9 em Voyager. Astrometria. Acho que é. Astrometrics, né? Astrometria, vai. Me lembrou um pouco essa aí, apesar de eu nunca ter ouvido falar nessa sala, fora de Voyager, mas me lembrou um pouco. Mas é isso, eu não sei que sala era aquela não. Meio branca, com as telas. Ele mostrou coisas pra eles e pra gente também. Um set novo. Enquanto isso, lá na ponte, eles estão conversando sobre o Worf, né? O Data, o Picard e o... Fofocando. Estão fofocando. E aí, eu vi um Worf que eu nunca tinha visto. Né? Menino, você não imagina. Não, você vê que não é conversa, é fofoca, porque você vê até a posição informal. Que tá lá, tá todo mundo trabalhando, menos e tá lá o Picard e o Riker encostadinho assim perto do Data, tipo, mano, aí você viu, cara? Muito estranho aquilo. Nossa, parça, e aí tava lá. E aí o Data, cara, ele fala assim, que essa provavelmente foi a primeira vez que forasteiros viram o ritual de morte dos Klingons. E eu acho que eles não devem falar essas coisas, cara. Eu duvido que foi a primeira vez que alguém de fora dos Klingons viram, sacou? Tipo, sei lá, numa batalha, cara. Você nunca viu um prisioneiro de guerra, nunca viu, sabe? Já viram assim. Eu não entendo pra que fala essas coisas assim, pra parecer impactante, mas não cola, cara, não faz muito sentido. É aquela situação de primeiro contato até vir uma série posterior que se passa antes e a gente ter um outro primeiro contato, né? É isso, exatamente. E aí a gente até entende, né? O Data explica o que é o ritual. Ele fala que o uivo na verdade, um aviso aos mortos de que um guerreiro Klingon está chegando. É legal, eu acho que é um ritual bonito. Eu também. Acho que é emocionante, na verdade. Não, eu achei muito legal, eu gosto. Isso eu defendo. Não, eu gosto também, acho bem bonito. E aí, enfim, outra nave é detectada ali na zona neutra, onde eles estão. E eles olham e é uma nave Klingon. E eles chamam, né? Abrem as frequências pra falar com eles. E tem um comandante Kinera, que eu acho engraçado que ele parece que, sabe quando a gente tá conversando no Zoom e a galera fica mudando a tela atrás, assim, pra aparecer. Parece que o Kinera tá naquilo, cara. Porque, tipo, aquilo não é uma nave. Ele tá com uns negócios aqui, com uma luz só nele. Ele, sabe, ele fez um efeitozinho ali pra aparecer, cara. Que não é uma nave. E aí ele fala pro Picard e tal o que rolou, né? Tipo, eles mandaram uma nave pra capturar. Eles foram ali pra ver se tinha sobreviventes da nave que foram capturar os caras. E aí eles falam, estão com a gente. Pô, beleza, então você vai ter que devolver. E aí ele nem pensa duas vezes, porque tem que devolver mesmo. E aí eles pedem pra Tasha olhar onde eles estão, e ela fala que eles estão no Convés 17, que, curiosamente, é a ponte de combate, né? É o último lugar que o Worf poderia levar esses Klingons, mas enfim, ele leva ele pra ponte de combate. O Picard pede pra Tenente Yar liderar uma equipe de segurança pra ir lá pegar os caras, né, que tava com o Worf. Quando eles chegam lá, o Worf fica meio que no caminho, né, fica aquela disputa, não, você tem que ficar com a gente, nós somos o seu sangue, e a Tasha meio que... Ela nem tenta argumentar, né, ela só fica assim, tipo, corre, cara, Worf. Worf. Você tá doidão? Mas depois passa, né? Não, porque passa. você vê que depois assim ela fica comentando com ele, né? Nossa, tipo, aconteceu tal situação. Se fosse eu ia ficar, o que te deu, cara? Que você... Não é isso, não parece que ela achou que ele tivesse em dúvida, né? Realmente, depois parece que ela fala, nossa, hein, quase que a gente se ferra. E tipo, eu fico, não, quase que a gente se ferra, porque quase
trair vocês, cara. Você não percebeu, não, velho? Mas assim, qual é a situação que acontece agora? Uma menininha sai do elevador e sai correndo. Aí um dos Klingons pega ela no colo. E aí a Tasha entra em contato com a ponte. Ó, temos uma situação de reféns agora. E aí o cara dá a menininha no colo do Worf e se entregam, basicamente, né? Eles vão e se entregam. E aí que a Tasha vira pra ele e falou: nossa, hein, achei que ia dar problema aí por causa desse negócio de refém. Aí o Worf meio que bolado e fala que covardes pegam reféns, Klingons não. I thought for a minute we had a problem. Oh? Yes, it looked like Chorus was going to hold that little girl as a hostage. That is not our way. Cowards take hostages. Klingons do not. Pô, se os Klingons não pegam nem refém, cara, vai destruir a nave mentindo pros caras? Acho que não. Será que não pega refém? Eu tô pensando, viu? Ou mata, né? Eu pensei nisso, cara. Pra mim, não pega refém significa mata, não tem prisioneiro. Mas eu acho que tem, né? Eu acho que a gente já viu prisioneiros. Eu acho que a gente vai chegar em algum momento aí que vai ter situação de refém com Klingon, sei lá, não lembro agora. Mas eu faço de novo o convite, pessoal, pode ir lá nos comentários, tenta lembrar a gente se tem alguma situação de refém com Klingon, por favor, porque eu acho sem que talvez tenha. Cara, o Worf volta pra ponte e o Picard fala pra eles que vão entregar, e eu acho meio estranho, porque o Picard fala pra ele como se ele já soubesse. Uhum. Só que, teoricamente, o Picard não sabe que o Worf sabe. É claro que ele pode ter pensado, a Tasha já contou. Mas não era certo. Assim, né? O Picard já fala assim, sei que... O Worf podia simplesmente não ter entendido nada, né? O que aconteceu. Que é... Se ele não tivesse... Aliás, eu não sei se o Worf conta que ele já sabia, né? Eu acho que ele guarda pra ele essa informação. Né? Ninguém perguntou? Putz. Nossa senhora, quem diria, hein? Por Keylas. Poxa. O Worf pede pra falar com Kinneira pra apelar pela vida dos caras, assim, dizer tipo, pelo menos que eles não sejam executados com desonra, né? Porque e eles até têm uma conversa que é isso. Eu acho muito legal a cultura Klingon. O Kinneira, o comandante da outra nave, fala que sempre que um Klingon morre dessa maneira, todos nós morremos assim também. Só que eu não posso fazer nada, né? O Worf pede, vamos deixar, tipo, exilar eles no planeta com uma arma na mão pra eles morrerem lutando, né? Mas o cara fala, não, a gente tem que seguir as regras, eles fizeram uma falta grande, né? Não dá, e pede pra devolver mesmo assim. E aí volta lá na prisão dos dois, né? E eles estão montando uma arma com apetrechos das roupas, né? Aquela coisa que ele tirou do sapato, do outro, mas eles também têm, enfim. Eles estão montando, pegando pedacinho por pedacinho e montando uma arma. Que, aliás, me faz pensar nos protocolos de segurança da nave, né? Você prende alguém, você tem que ver se a pessoa está armada. Mesmo que não seja uma arma, assim. Mas elementos que montariam uma arma, eu acho que dá para saber quais são, né? Tipo, sei lá... Não sei o que se faz uma arma. Talvez não identificaria tudo, mas alguma coisa ali que é, tipo, meio óbvio que é pra uma arma, acho que eles poderiam ter achado ou ter visto. Mas é isso, os caras montam uma arma, não somente uma arma, como um apetrecho lá pra desligar o campo de força e fogem, né? Eles fogem, matam o pobre coitado do Ramos. Pobre Ramos. Eu acho engraçado quando eles dão um nome pro cara que só vai morrer. E aí o Ramos morre, mas o tal do Coman morre também, né? E eu não sei se você reparou, mas ele morre e ele fica respirando. Eu não tinha reparado, não. Não na segunda cena. Tem uma cena que, mas assim, a primeira cena que ele cai no chão, ele fica respirando. E ele já... Eu até pensei, ele tá vivo. Mas aí a Tasha já vira, ele morreu. Então ele respirou errado mesmo. O Picard vai avisar pro Kinneira da fuga. Achei, inclusive, que ele podia não ter avisado. Foda-se, era só esperar, né? Espera um pouquinho. O cara oferece ajuda, ele não quer. Então, assim, mais um motivo pra ele não ter avisado. Porque ele não queria ajuda. E tem uma hora que eu acho legal... que o Picard fala pros caras, assim... It's futile to attempt... E fala alguma coisa. E eu falei... tá pensando no seu futuro Borg aí, né? Resistência futile, né? Entendi. Adorei. Entendi, senhor Picard. Senhor Jean-Luc. Senhor JL. Senhor Locutus, na verdade, né? Pronto. E aí o Corey está lá no núcleo de dobra, inclusive ameaçando atirar no núcleo, nos cristais de lítio lá, que cagaria a nave toda. Até porque ele sabia disso, porque o Worf mostrou pra ele. O Corey pede, ele fala que ele só vai falar com o Worf.
Aí o Worf pede permissão pra deixar a ponte e ir lá falar com ele. E o Picard fala, beleza, mas eu vou junto. E aí é isso, cara. O Corus começa a tentar convencer o Worf a capturar a nave. Vamos ficar junto, a gente vai tocar o terror aí pelo universo, pela galáxia. O que você acha? E aí o Worf dá um sermão nele, né? O Worf, que é teoricamente o não Klingon, né? Ele mostra pra ele o que é ser Klingon de verdade. E aí acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu tava questionando sobre ele destruir a nave de forma desonrosa, né? Porque o Worf fala que se um guerreiro sem dever, honra, lealdade não é nada. E é isso, os caras não soam como se tivessem essas coisas, né? E o idiotão ainda vai lá e tenta pagar de gostosão e fala que o Worf não é Klingon, né? Ah, você não é Klingon, achei que eu tivesse conseguido tentar seu coração, enfim, mas pelo jeito não. E o Worf fala, talvez não mesmo. Pau, dá um tiro no cara. Brother! I knew you would come. Now we have a chance. I could not do it alone. But I would rather die here than let the traitors of Kling pick the meat from my bones. With you, it will work. What will work? I will demand Captain Picard give us access to the battle bridge. We will separate from the rest of the ship. Then together, we will light up the galaxy. Imagine the fear that will roll before us. Captain Picard will not comply. He cannot. Dare not refuse us. In order to save themselves, they will give us what we demand. Then, brother, we are free. Put down the phaser. Wait. I do not believe this. Believe it. I have tasted your heart. You have been with them, but you are still of us. Do not deny the challenge of your destiny. Get off your knees and soar. Open your eyes and let the dream take flight. My brother, it is you who does not see. You look for battles in the wrong place. The true test of a warrior is not without, it is within. Here is where we meet the challenge. It is the weaknesses in here a warrior must overcome. No. You have talked of glory and of conquest, and legends we will write. Yes, the birthright of every Klingon. Yet all you say, where are the words duty, honor, loyalty, without which a warrior is nothing? What are you saying? Living among these humans has sucked the Klingon heart out of you. Put down the phaser. You are a sham. My words were dust upon the ground. Your blood has no fire. You are weak like them. I don't care what you look like. You are no Klingon. Perhaps not. Aí o Worf faz o ritual sozinho, que também é uma cena bem clássica de... Essa cena de ritual de morte, assim. Uhum. E eu acho que é meio... Até a direção é meio canastrona, né, cara? Que é aquele de... Cada grito ele dá um zoom out, assim, diferente, né, cara? Sim. Eu acho muito clichêzão, né, velho? Podia ficar só focado nele. Eu acho que não precisou daquilo. Aquilo foi brega. Não, essa cena foi brega mesmo. Podia ter sido feito diferente. Foi estranho. Mas ainda assim é muito legal e clássico. Não tem como você esquecer uma cena dessas. Não tem. É isso. Esse é um episódio que nos apresenta bastante os Klingons. Uhum. A cultura Klingon. Porque o Klingon na série original, até que nos filmes não, né? Nos filmes já começa a melhorar um pouco, né? Inclusive a busca de Spock. Tem o Christopher Lloyd como um Klingon, né? Uhum. Que é muito legal. Assim. Que, aliás, Christopher Lloyd fez 82 anos há muito pouco tempo atrás. Ah, que legal. Christopher Lloyd. Não sei se você reparou, mas o Corus chama o planeta natal deles de Kling. Sério? Sério, ele chama de Kling. Olha, não vi, não reparei. Que porra é Kling? O que é Kling, gente? Cara, isso me lembra uma vez que eu fui fazer uma prova de inglês na escola.
E aí, porra, eu era o fodalhão do inglês na escola, né? Porque quando você faz cursinho fora, você na escola é o fodalhão, né? Aí eu tava lá fazendo a prova, aí tinha uma coisa que era pra escrever suco em inglês. E eu escrevi suque. Aí me lembrou o Kling aí, tá ligado? Aí eu fiquei com 9,9. A professora não... Só porque eu era arrogante, eu acho que a professora não aliviou. Mas o impacto é zero e ainda bem que... Porque estão falando do planeta natal mesmo. Ele falou Kling. Porque assim... Mesmo se ele não tiver falando do planeta natal, tá. que planeta seria Kling, né? Tipo... Kling, horrível. Aí mudaram o nome pra Cronos, né? Aí você vê bem mais imponente, mais ó. Você vem da onde? Kling? Não. Você vem da onde? Cronos. Ah, agora sim. Apesar de Cronos, eu sempre achei um nome humano, né, cara? Porra, tem a ver com a mitologia nossa, né? Então eu acho meio tosco, na verdade. Eu não gosto, não. Ah, Fê, eu gosto. Porque Cronos é um deus grego, né? E aí, pra terminar, eles vão avisar pro Kinera que, enfim, os dois morreram, vão transportar só os corpos. Eles pedem pra transportar os corpos e eles falam... Aliás, ali podia fazer uma malandragem, né? Porque ele pede e eles já sabem que eles não querem nada com os corpos, né? Eles falam, não, o corpo pode deixar aí. Eles podiam ter mentido de alguma forma. Mas enfim, não precisou disso. E aí, na verdade, a gente sabe que a grande questão ali foi pra eles morrerem com honra, né? Os dois sabiam que eles não tinham como sobreviver, na verdade. Mas eles não queriam morrer de outra forma. Então... No final, tudo que aconteceu foi bonito, né? Assim, era a morte dos dois pra morrerem com honra. Todos eles preferiram isso, tanto o Worf quanto o Kinero, quanto os caras que morreram. E o Kinero fala que depois que acabar o serviço dele na Enterprise, que ele pode servir com os Klingons, ele teria muito a ensinar e também muito a aprender. E ele fala, seria uma honra. E é meio engraçado, né, cara? Que aqueles final Thundercats, né? Porque... Aí ele olha pro Picard, não, eu só tava sendo educado. Aí o Picard, louvável da sua parte. Aí ele fala, não, é sério, eu tenho menor vontade de sair da Enterprise. Aí tem um momento bonitinho, né, que o Picard vira, eles estão indo, aí ele vira assim, Worf, a ponte sem você não seria a mesma. De fato. Aliás, ao que tudo indica, o Worf vai, no futuro, aí é o novo capitão da Enterprise, né, pelo universo expandido. Isso ainda não foi colocado na tela, né, que é onde a gente costuma... entender como cânone, mas é muito provável que isso seja dito em algum momento, né? Que depois do Picard, o capitão da Enterprise foi o Worf. E é isso. E eu preciso fazer 2 adições que eu anotei aqui. Quando o Worf tá falando com o Kinera, eles falam alguma coisa em Klingon. Aí eu fiquei, ué, cadê o Kapla? Aí eu fui pesquisar e não era Klingon. Tipo, apesar de ser baseado, não é Klingon. Tipo, se você traduzir, não dá nada aquilo. Tipo, ainda não existia? Não, parece que já existia sim, porque o Mark Oakland já tinha feito pros filmes. Como era dos filmes, verdade. Aí eu fiquei, ué, cadê o Kapla lá, que é todo da hora? Não, sem Kapla, uma frase estranha lá que eles falam baixinho, tipo, benção, pai, tchau. Mas, tipo, sabe um negócio meio estranho que você fala baixinho, oi, benção, não sei o quê? Só um negócio meio estranho, não tem o Kapla lá, mó legal. Então, aí eu fui pesquisar e não era Klingon. Eu achei estranho o vidro quebrar muito rápido lá naquele momento da engenharia. O vidro quebrou muito rapidinho. Alguém tem que rever. Pra fazer a cena mesmo, de fato. Alguém tem que rever aquele vidro, porque segurança do trabalho é algo importante. Não, então é isso. É um episódio que eu gostei muito. Ele, como a gente já disse, eu acho que é um episódio emocionante, tenso, que te deixa assim... Ao mesmo tempo que ele apresenta uma cultura... Não diria apresenta, mas aprofunda a cultura dos Klingons de uma forma bem legal. Além de dar uma profundidade ao personagem, o Worf, que é um personagem que eu particularmente gosto bastante, mas não estava gostando até agora. Ele ainda vai dar umas pioradinhas, vai dar umas melhoradinhas, mas acho que agora ele já tem um caminho, né? Ele apontou um caminho pro personagem melhorar. Eu gostei bastante desse episódio. Eu também gostei bastante desse episódio. O Worf, conte comigo pra tudo. Não temos a Deanna Troi, nem o Wesley. Que vergonha, porque eu não reparei. Eu acabei de reparar, na verdade. O Wesley, tudo, tipo, não normal ele não aparecer, porque ele realmente, tipo... Não é sempre recorrente. Agora, a da Diana, eu não tinha reparado, coitada. E é engraçado que a Diana, ela não aparece em alguns episódios, cara. Pelo menos na primeira temporada tem alguns episódios que simplesmente não tem a Diana, né? Alguns eles explicam, outros não. Isso, ela só não aparece. Isso. Mas no geral é um episódio muito bom. A gente tem vários aspectos psicológicos interessantes do Worf, apresenta uma boa história pra ele. Eu achei tem várias cenas muito interessantes. A da conversa essa última, assim, que é o clímax do episódio, eu achei
incrível. Do Worf com o Corus. Isso. Eu achei muito legal essa conversa. E a gente vê como o Michael Dorn é um bom ator, né? Sim, eu gosto dele. Ele não muito. tá bufão, né, cara? Eu não gosto do Worf muito humano. Pra mim ele é Klingon, eu não gosto quando eles vão deixando o Worf muito humano. Aqui, eu gosto dele ser um personagem dividido, porque apesar ele é Klingon, criado por humanos. Então ele sempre vai estar... Eu gosto do que o personagem é construído num limbo onde ele não é nem... Ele nunca vai ser humano e nunca totalmente Klingon. Isso eu acho interessante, mas não gosto quando humanizam demais o Worf. Mas eu gosto que ele esteja nesse limbo. Eu acho um personagem muito legal. E complexo, né? Mas assim, vamos dizer, se fosse na vida real, digamos assim, ele não teria como ter características Klingon. Eu acho meio... Cara, ele era uma criancinha e foi criado por humanos. É o quê? DNA, sei lá, né? É isso, porque os Klingons, as características deles são mais instinto mesmo, né? Não são exatamente culturais. Verdade, agora você quebra minhas pernas, porque realmente tem... Agora eu não vou lembrar em qual livro que... Acho que é Moisés e o Monoteísmo, que Freud fala que... Você é segundo a cultura que você é criado. Então ele fala que o Moisés ele não era hebreu, ele era egípcio, porque ele foi criado por egípcios. Então se for realmente nessa teoria do Freud, então o Worf ele é humano, apesar que ele teve uma infância Klingon, né? Mas parece que ele não sei se ele não lembra muito. Não sei até que idade. E ele falou que foi antes daquele período que seria o... um período de maturação, enfim, eu esqueci o nome. Sim. Que é algo ritualístico deles, então esqueci mesmo. Antes da idade da decisão, é algum nome assim, tipo, impactante. Nessa teoria, realmente, o Worf seria humano. Mas eu não gosto dele humano, eu gosto dele Klingon. Mas enfim. Mas a gente não pode medir com a régua humana também, né? É isso. Me parece que as características dele estão muito mais internalizadas do que algo cultural, externo. Ele realmente... Tanto que os caras falam, você sentiu nos seus ouvidos, você ouviu o sangue correndo... Porque isso são coisas que surgem, né? Instinto mesmo. Sim. Os Klingons são mais animais, são mais selvagens do que os humanos e ainda são regidos por leis selvagens. Mas eu acho que é isso. Temos muito mais o que dizer. Gostamos muito do episódio. Normalmente quando a gente gosta do episódio é menos engraçado. Talvez vocês percebam. Bem, gente, comentem, né, nas nossas redes sociais. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. E também no site da Rede Trek Brasilis, que é onde a maioria de vocês vê a gente mesmo. Na verdade, tá bem legal, assim. Desde que a gente começou a clamar por comentários, vocês têm respondido de uma forma bem legal. A gente agradece bastante, tá bem divertido o papo. Como eu pedi no último episódio, vou dar um passo a mais. Também compartilha, marca a gente no Instagram, nos seus stories, pra gente também repostar, enfim... e fazer mais pessoas ouvirem o nosso episódio. A gente já entendeu que vocês não gostam do Wesley na capa do nosso episódio, porque o nosso último episódio foi o menos ouvido da história desse podcast. E a minha única teoria é porque a gente colocou o Wesley na capa. Eu prometo nunca mais colocar, nem quando for preciso, eu vou colocar o Wesley na capa. Mas é isso. E é isso. Mais alguma coisa a dizer? Não, mais nada. Esse episódio foi muito bom. Então, um grande beijo, Stephanie, e um beijo para todos vocês. E a Stephanie, a partir de agora, se tornou a minha companheira mais longeva. Ela é a que mais gravou episódios junto comigo nesse podcast. Com 7 episódios de... 7 é meu número da sorte. Mas então tá. Então, um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.